Então, continuando a nossa série Cuidando das Emoções, nós temos que cuidar das nossas emoções. Porque tudo que acontece lá fora, quando a gente não está alicerçado de fato e de verdade em Jesus Cristo, as nossas emoções, elas são abaladas. E por conta disso, desencadeia a baixa autoestima, a depressão, levando pessoas, inclusive, a dar cabo da sua própria vida. Como muitos cristãos, pastores, enfim. Mergulhando profundamente. Quem quer mergulhar profundamente para buscar a mudança e a transformação de vidas? Glória a Deus. Porque nós só conseguimos mudar o nosso cativeiro, a nossa realidade, quando nós mergulhamos profundamente. Perdoar e ser humilde. E muitas vezes, como eu disse nos cultos anteriores, mergulhar profundamente dói, fere e machuca. Mas quando a gente mergulha profundamente, a gente entra em contato com os nossos medos, com as nossas crenças, com coisas que foram pregadas, plantadas dentro de nós. E isso nos faz pessoas apáticas, crentes, robôs e alienados. Mas hoje é noite de transformação e nós sairemos daqui transformados pela presença do nosso Deus. Dá um S para minha amada, eu acho que eu coloquei o slide errado. Aleluia, glória a Deus. Continue na mesma atitude com o nosso Senhor. Grande Deus, aleluia. Porque como eu mudei na madrugada, então possa ser que eu tenha feito alguma. O perdão, ele não é um sentimento, é uma ação. Não se trata de esperar um sentimento para agir, mas de uma atitude que decidimos tomar. Quando perdoamos, precisamos deixar o acontecimento no passado. Se a gente não deixa o acontecimento no passado, o perdão ele não é verdadeiro, ele é da boca para fora. Por isso que nós temos muitos cristãos dentro da igreja, pastores, apóstolos, bispos, feridos, machucados, porque estão na ponta do iceberg, ou no nível da água, porque o perdão ele é mentiroso. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, tomamos a ceia, mas somos crentes hipócritas. Quando perdoamos, precisamos deixar o acontecido no passado. Não estamos fingindo que nos esquecemos, porque aqui ninguém tem amnésia. A gente se lembra, mas aquilo não nos causa mais dor, mal. Mas estamos deixando que o perdão extrai o espinho da ferida. E eu sei que muitos de nós temos espinhos na nossa ferida, porque esse perdão ele foi superficial. E aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar. Um iceberg, para quem não conhece, né? Um bloco de gelo muito grande. E aqui nós temos o nível da água e uma mente consciente. É onde nós, por conta de preguiça, desleixo e uma zona de conforto, muitos de nós vivemos no nível da água e lá no topo do iceberg. Por quê? Porque nós somos moldados a termos uma vida assim, por conta de igrejas, pastores, líderes que nos moldam dessa forma. Então nós temos que, primeiro, crer em Deus e reconhecer aquilo que nós precisamos e necessitamos. Eu já vou ler agora aqui, tem uma frase muito famosa, que é de um pastor, que é o Larry Crabb, que eu falei Larry Crabb, de Crabb. Pastores e outros líderes cristãos que trabalham somente acima do nível da água produzem robôs ou rebeldes. E é o que nós mais temos dentro das igrejas ou lugares chamados igrejas. Pessoas que não têm um bom pastor, um pastor que conduza direito, é um cego guiando outro cego e se transformam em robôs alienados. E por isso que há tanta enfermidade, tanta rebeldia e tantos cristãos que até vão para o céu, mas infelizmente terão uma vida desgraçada aqui na terra e só comerão do melhor dessa terra lá no céu. Mas nós temos que viver o melhor dessa terra aqui nesta terra, porque lá no céu muitos dos ímpios não nos verão. Então aqui nós temos a parte inconsciente, que é onde é a nossa zona de conforto, as nossas crenças, aquelas crenças que foram lançadas no passado, estigmas, como eu disse no último culto, que pobre nasceu pobre tem que morrer pobre, enfim. Temos as imagens, coisas que nós vimos, que nos machucaram, que nos feriram, coisas que foram imputadas, tabus e dores. E o que eu quero insistir, o Espírito Santo, é que nós temos que deixar de ser preguiçosos, sair da zona de conforto e mergulhar profundamente. Aleluia! Quando a gente mergulhar profundamente, a gente quebra paradigmas, crenças do passado, crenças que
muitas vezes essas crenças não é nem maldade, mas você acabou sendo introjetado nessas crenças, e essas crenças te faz ser uma pessoa triste, abatida, depressiva, com uma baixa autoestima muito mais baixa do que o normal, e pessoas dentro da igreja feridas e machucadas. Mas nós estamos aqui para aprender do Espírito Santo de Deus, que todos nós venhamos mergulhar fundo e sair do nível da água. Eu vou sair do nível da água. E eu vou mergulhar. Mais profundo. Eu sei que vai doer. Mas é pro meu bem. E aqui no livro de Mateus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste, que é o nosso Deus, vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uma das coisas que nós temos que ter em mente para sermos curados, uma delas é o perdão. Porque a gente já passou e passa por tantas coisas nas nossas vidas. Um pai que nos machucou, uma mãe, alguma coisa que a gente viu lá no passado que nos feriu, e a gente traz esse ódio, essa raiva, esse rancor. Mas o Espírito Santo te diz: enquanto você não limpar o teu coração de fato e de verdade, e perdoar e se perdoar, nós não viveremos o melhor desta terra. Porque assim, eu penso num algo que não vai fugir da palavra, mas não está na Bíblia, mas se encaixa perfeitamente, até porque uma das autoras dessa novela é uma pessoa cristã, é o jogo do contente. Nós temos que tirar de muitas das coisas que nós vivemos lá no passado, que nos machucaram, nos feriram, nos fizeram mergulhar lá no profundo e criar um cofre, uma caixinha. É a gente olhar para esse problema e tirar algo de bom. Aleluia! Então, quando nós entendermos isso, a nossa vida terá um outro sentido e nós viveremos bem melhor. Eu tive algumas feridas no meu passado. Eu era uma criança muito atentada, bagunceira. Eu apanhei muito. Mas hoje eu jogo o jogo do contente. E eu tiro muitas coisas boas de tudo aquilo que aconteceu lá no passado. Porque talvez se não tivesse acontecido tudo aquilo, hoje eu não seria uma pessoa de Deus. Mateus 18, 23 a 35, eu vou ler bem rapidinho. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Prestem bem atenção que o próprio texto ele se explica. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Quando nós pecamos, e que o pecado, como nós dissemos, é uma palavra forte, mas ele cheira merda, e quando a gente confessa esse pecado, a palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento e ele nos perdoa. A gente se prostra, a gente pede o perdão de fato e de verdade, e Deus ele nos perdoa. Mas muitas vezes Deus nos perdoa como sempre, mas quando é pra gente perdoar, a gente não perdoa. No 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. A gente pede perdão, Deus nos perdoa, e quando é pra gente perdoar o outro, a gente se endurece. A gente não consegue perdoar, e por isso há tantas pessoas amarguradas, tristes, abatidas dentro das igrejas, porque não liberam o perdão. Porque nós só queremos, mas se doar e dar, a gente não quer. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês
não perdoar de coração o seu irmão. Então, para que a gente venha entrar na palavra, essa palavra venha surtir efeito, e lá no final vocês vão entender por que eu comecei com aquele louvor, e a gente prestar atenção nesse texto, porque nós somos hipócritas, nós somos mentirosos, porque, como eu disse a frase do Larry Crabb, a gente não pode vir aqui na igreja para criar um teatro e pregar aquilo que vocês querem ouvir, ou aquilo que não vai machucar, que a misericórdia, liberar o perdão, ele não liberou. Então que você venha olhar para dentro de você nessa noite e tentar entender, porque muitas vezes o nosso céu está como bronze, que eu vou ler bem lá no finalzinho, como bronze, e o nosso chão como terra firme, como um ouro, enfim, que as bênçãos de Deus elas não ultrapassam. Por quê? Será que nós não estamos perdoando? Ou tendo um comportamento cristão como o nosso próprio Deus, ele nos ordena, ele mostra na palavra dele? Romanos 12:19 na linguagem de hoje diz: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Amados, a gente não tem que se vingar de ninguém. Se a pessoa te bateu numa face, ofereça-lhe a outra. Não no sentido literal. O que é oferecer a outra face? É perdoar. Ó, você está me xingando, você está me humilhando, mas eu te amo, eu vou continuar orando por você. E não ser falso, mas esse perdoar ele tem que ser constante, porque quantas vezes nós somos machucados e feridos dia após dia, mas nós vivemos alegres e felizes porque nós perdoamos. Aleluia. E o perdão ele nos enche de luz, de vigor, de alegria, é saúde para os nossos ossos. Glória a Deus. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Deus, ele vai tomar conta dessa pessoa. Eu creio. Pois as escrituras sagradas dizem: eu vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então quando a gente descansa em Deus de fato e de verdade, as bênçãos ela vem e ela acontece. Porque o perdão, ele é uma decisão. Pois se não perdoamos, ficamos igual a pessoas que nós temos ressentimento. Vocês já perceberam que quando a gente não perdoa e a gente quer ser carrancudo, a gente se torna igual ou pior do que aquela pessoa? Perdoar não significa que o perdoador precise suportar as ofensas constantes. Você é casado, o seu marido te bate, te espanca e te machuca. Você tem que perdoar? Tem. Porque numa certa feita foi perguntado a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7, ou seja, infinito. Mas não é porque você o perdoou que você tem que continuar debaixo desse jugo de escravidão, de ser machucado, de ser ferido. Isso serve para o seu trabalho, para um amigo, para um pastor. Pastor, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você tem que liberar esta pessoa. Aleluia. Porque o perdão nos deixa preso. E ele vai acabando criando raiz, e cada vez mais que a gente odeia, mais vai criando raiz, e aquela árvore ela vai crescendo, 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 e os frutos não são bons. É verdade. Deuteronômio 28:23 diz assim: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Na linguagem de hoje eu vou traduzir aqui bem mais prático: não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Quando a gente é desobediente, é rebelde, a gente não perdoa, as orações nem sobem. E se subir, elas não descem, porque o nosso céu ele fica como bronze, fica fechado, fica lacrado. Por isso que muitas vezes você entra no teu quarto, você ora, você clama, você jejua, faz sacrifício, faz jejum, faz campanha, dá tudo e não recebe. E aí você culpa o pastor. Pastor é do diabo, a igreja é mentirosa. Mas por que você está com a vida tão podre, tão corrompida, cheirando a merda por conta do pecado, da mentira, dos pés? Diz o livro de Provérbios que alguns caminhos que para nós parecem bom, mas no fundo vai nos levar à morte. A gente pensa que está indo para coisa boa, mas a gente acaba se perdendo e caindo no pecado. E aí a gente ora, Deus não responde e a gente reclama. Mas por quê? O nosso céu está como bronze, e Deus ele não pode responder a oração de uma pessoa fria, amargurada, que não perdoa. Então nós temos que ser pessoas mais amenas, pessoas de Cristo. Os últimos cultos estão sendo mais sobre repreensão. Por quê? Porque o cristão está acostumado a fazer as coisas erradas e vir alguém e passar a mão na sua cabeça, porque seu dízimo é bom, porque você é bonitinho, porque você é cheiroso. Mas como nós não dependemos do dízimo e do dinheiro do homem,
Então nós temos que repreender, porque a palavra de Deus diz que o pai repreende o filho ao qual ele ama. Amados, eu sou muito grato ao meu pai por tudo que ele fez de apanhar, de ser repreendido, porque ele me ama, me amava e me ama. Porque quando o pai ele deixa a criança de lado, amados, pode ter certeza, o amor dele não é tão verdadeiro. E a maior prova disso é que Deus nos ama de fato de verdade, porque ele nos repreende, porque ele quer o nosso melhor. Então quando vier alguma coisa para te repreender que parece que vai te machucar, e você sabe se é de Deus ou não, você aceita, porque é para o nosso crescimento. Aleluia. O livro de Provérbios 13:12 vai dizer: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O que o Senhor quer dizer nessa noite com esse versículo? É tempo da gente não protelar mais, protelar esse perdão, protelar esse abraço, esse beijo. Muitas vezes a gente, com a vida tão corrida como a minha às vezes, e meus pais estão morando fora, e às vezes você não quer falar, não quer conversar, mas e quando ele ou ela fechar os olhos? Que o celular não vai mais tocar, a chamada de vídeo, o WhatsApp. Então, nós somos hipócritas, amados. Nós somos hipócritas, crentes hipócritas muitas vezes, porque nós falamos uma coisa, louvamos uma coisa como no início, mas a gente não vive. A gente quer passar para as pessoas, mas a gente não vive. Quantos pastores sobem no altar, tem teologia, pregam lindo, mas pregam algo que não vive? Ah, verdade. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Então nós temos que ser pessoas transparentes e verdadeiras, como eu disse lá para o pastor. Essa é uma igreja de mergulhar profundamente. Dói, dá trabalho, óbvio. Qual pastor que quer isso? Não, não quer. Eu quero estar no meu carro importado, viajando, e o meu dinheiro entrando na minha conta. Não, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Aleluia! Pastor tem que ir atrás, não é só o bolso enchendo, não. Então nós temos que deixar de protelar as coisas que nós temos que fazer. Se você tem uma mágoa, uma tristeza, brigou com o papai, com a mamãe, com alguém, e você não tem a humildade, porque nós temos muitas vezes um probleminha de não, mas tem que ser ele, não, mas tem que ser ela, não, tem que ser você, não adie mais, porque aqui diz, enquanto você continuar adiando, o seu coração vai ficar doente, e o desejo que você tem no seu coração, ele não vai ser realizado. Mas quando a gente vai e pede perdão, a gente é humilde, e a gente reconhece, por mais que você esteja certo e a pessoa errada, a gente tem vida, a gente não é doente. Então, não espere essa pessoa te pedir perdão. Se você veio até aqui e está ouvindo a palavra de Deus que não é minha, quebre esse orgulho, esse paradigma, peça perdão, libere perdão e se perdoe. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. E aqui nós vamos entrar agora mais profundamente na palavra. Eu quis dar essa introdução, porque para a gente mergulhar profundamente, primeiro nós temos que consertar algumas arestas. E uma delas, para mim, o que mais pesa é o perdão. É se perdoar e perdoar também. Aleluia, Jesus. 2 Reis 5, 10 e 11 diz, aqui nós vamos falar sobre Eliseu. Eliseu, ele pode ser comparado como muitos de nós dentro da igreja. Eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu tenho faculdade, eu falo bem. Tem que ser do meu jeito. O meu dízimo é alto. Será que o pastor não sabe que meu dízimo é alto? Então tem que me ouvir. Eu quero. E é mais ou menos o que Naamã queria. Ele era o chefe, o bambambam, o bonitão, e ele queria ser atendido naquele momento. Só que as coisas não são da forma que nós queremos, mas sim da forma que Deus quer. É no momento dele. Só que para que as bênçãos de Deus venham a ser manifestadas nas nossas vidas, nós temos que mergulhar profundamente, sermos humildes e reconhecermos que necessitamos de Deus de fato e de verdade. Quem aqui precisa de Deus? Aleluia, glória a Deus. O meu diploma, o dinheiro que eu tenho lá na conta, nada disso vai dar aquilo que eu preciso. Eu poderia ser milionário, mas se eu não tiver obediência e humildade, nada disso vai adiantar. O dinheiro compra felicidade, compra momentos de felicidade, mas depois que acaba a bebida, o champanhe, tudo, a tristeza volta. E com Cristo nós somos mais que vencedores, porque o nosso vinho da alegria é Jesus Cristo. Aleluia. Esperando e vai ficar da forma que está.
Aleluia. Não vai ter mudança. Naamã, por isso, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele ia sair e ter comigo, por ser ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele chegou lá pensando que ele era o tal e que ele seria respondido na mesma hora. Mas ali foi provado que ele precisava ser humilde, reconhecer que o título e o dinheiro dele não era tudo, mas que ele tinha que ser obediente. E muitas vezes a palavra é linda, o pastor prepara a palavra, mas a pessoa vai embora e não recebe. Por quê? Porque ela quer do jeito dela. E as coisas não são do nosso jeito. Deus quer fazer uma obra dentro de cada um de nós. Eu creio. Assim como foi com Naamã. Mas isso só vai acontecer quando a gente quebrar o nosso orgulho, mergulhar profundamente e reconhecer que precisamos de Deus. Nós precisamos de uma mudança interior. Por isso nós precisamos nos permitir. Porque muitas vezes a gente reconhece que precisa, mas a gente não se permite. Porque Jesus, como eu disse, não vai voltar aqui na terra. E muitas vezes, algo que você precisa e necessita, ele não vai fazer uma mágica como ele pode, mas ele vai usar um médico, um amigo, o pastor, a Bíblia. Então nós temos que estar limpos. O nosso céu não tem que estar coberto de bronze, e a gente tem que entender a palavra de Deus e como Ele quer te curar, como Ele quer te transformar. Vai ser pela palavra? Vai ser pelo médico? Vai ser como? Mas se você não estiver em comunhão com Cristo e o teu céu estiver como bronze, porque você é um pecador, é mentiroso, não tem amor, não tem benignidade, longanimidade, você não vai receber. Então eu fico muito indignado, pastor. Pessoas dentro da igreja com uniforme de crente, mas vivendo uma vida pior do que aquele que está no mundo. Porque eu vejo tanta gente que não tem Cristo, mas que come o melhor dessa terra, anda em carros importados e vive bem. Para mim não importa o que ele passa lá no quarto dele, mas é o que ele transparece. Lá no quarto é ele Deus. É ele Deus. Mas e a gente tem se diminuído, estado num lugar de rebaixamento porque somos burros. E Naamã aqui, ele foi burro no início, mas depois ele foi inteligente. Aleluia. E quem estava perto recebeu a bênção. E isso se perpetuou até hoje. E se a gente for inteligente, vai passar de geração para geração. Aleluia. Aqui no livro de Provérbios diz: tenha cuidado com o que você pensa. Esse versículo ele é muito forte. Amado, se você se vê pobre, assim você será. Se você se vê triste, assim você será. Se você se vê preto, feio, pobre, pequeno, assim você será. Como foi com Joaquim Barbosa, um homem negro do subúrbio lá do interior de Minas. Ele chegou onde chegou, um homem que fala 4 idiomas e chegou a ser presidente do Supremo Tribunal. Por quê? Porque ele não se conformou. Então tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se os teus pensamentos forem bons, tudo na tua vida será bom. Se os teus pensamentos forem de baixa autoestima, de depressão, eu não posso, eu sou feio, meu cabelo é duro, meu cabelo é liso, ó céus, ó terra, amado, assim como você imagina, assim será Aleluia. a sua vida. Mas como nós cremos em Deus de fato e de verdade, a gente fica com esse versículo, João 7,8. Quem crer em mim, em mim quem? No irmão Fábio não, em Deus, em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, aleluia. Então se você crer de fato e de verdade em Deus, não duvidar e for humilde, amado, tem um segredo. Tudo pra gente receber de Cristo, a gente tem que ouvir e ser obediente. Porque se a gente não for obediente, você vai ouvir a palavra, estudos maravilhosos, mas não vai surtir efeito. Verdade. Porque a gente às vezes somos meros ouvintes. A gente ouve, mas não pratica. É igual um idioma. Eu fiz francês. Com o tempo eu acabei me esquecendo, porque eu parei de praticar. Eu me foquei em outro idioma e deixei um pouco. Então a palavra de Deus para mim, eu posso comparar como um idioma. Você tem que praticar. Por isso que a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras. Aleluia. E muitas pessoas sobem no altar, tudo bem que o Espírito Santo ele revela, mas sobem no altar para falar um tema que nem conhece e fala baboseira. Um exemplo: eu não estou hoje habilitado para falar sobre o livro do Apocalipse. Você tem que estudar, examinar a Escritura, para que você venha ser um bom mestre, um bom professor e ajudar aqueles que necessitam de fato e de verdade. E aqui o que aconteceu com Naamã? Como Naamã pensava, como a gente pensa, melhor, como a gente pensava. Porque a gente vai mudar esses pensamentos, quebrar paradigmas e vamos mergulhar profundamente. E a gente vai fazer como Naamã fez, como ele agiu. Naamã ele pensava superficialmente. Ele pensava que tudo aquilo que ele possuía ia trazer a cura para ele, naquele momento diretamente da mão do profeta. Igual eu vejo em outras
igreja, eu vou citar o nome porque eu não vou falar mal. As pessoas vão para as igrejas desses pastores bem famosos, como um exemplo, o Valdomiro. A mesma cura que pode vir da mão do Valdomiro pode vir daquele pastor mais simples e humilde. Mas as pessoas querem quem? Só vou sair daqui, só vou ser curado se o Valdomiro me tocar. Amados, se Naamã tivesse ido com esse pensamento e permanecido, estaria com lepra até hoje. Então, nós temos que crer no Senhor teu Deus será salvo, crer no seu profetas e prosperareis. Não importa se ele está bem vestido, se ele é chique, se ele é humilde ou simples. Amado, confia. Não é o homem que vai te curar, é o que está através dele e por meio dele, que é o Espírito Santo de Deus. E Naamã, ele conseguiu vencer a lepra, por quê? Porque ele mergulhou profundamente, ele quebrou paradigmas e ele mergulhou lá no subconsciente, no mais profundo. Por isso que ele foi curado e ele foi transformado. Enquanto nós não quebrarmos esse paradigma de que a gente é o tal, que a gente pode, que a gente é o melhor, a gente não vai viver o melhor dessa terra. Porque a nossa mente subconsciente, que é lá no nível do iceberg ou mais na ponta, não tem filtro, é uma esponja. Então tudo que a gente ouve, um exemplo, faz jejum, você faz. Sobe um monte. Vai para Aparecida, dá 10 passos, sobe de joelho. A gente vai absorvendo, a nossa mente subconsciente, ela é uma esponja, como a mente da criança. Ela vai recebendo um monte de baboseira e a gente não consegue discernir. E nós somos moldados como robôs alienados e fazemos aquilo que aquelas pessoas, lobos em pele de cordeiro, determinam. E aí, Jesus? Se você frequenta uma boa escola, você será uma boa pessoa lá na faculdade. Se você frequentar uma escola ruim, possivelmente você não galgará o seu tão sonhado diploma, vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, nós temos que dar muito crédito àquilo que é pregado aqui no altar. Aleluia! Seja um pastor, um obreiro, um diácono, enfim. Porque Deus, ele usa e ele capacita as pessoas. Mas nós temos que não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus também. E uma mente subconsciente inconsciente são como os livros de nossas vidas que passam pelo consciente. Então passa pelo consciente e já vai automaticamente para o subconsciente e o inconsciente. E ali a gente cria o quê? Um cofre. A gente tranca e a gente lacra. Porque, por exemplo, perdoar um pai que abusou um filho dói, machuca, fere. Ou um pai que espancou o filho, ou vice-versa, enfim. Então é mais fácil eu ficar lá no topo, no nível da água, e não perdoar. Eu perdoo. Isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Jesus volta e muitas vezes a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu, mas deixou de viver o melhor dessa vida aqui nessa terra. Então que nós ganhamos sermos inteligentes. O subconsciente significa embaixo ou por debaixo da consciência. Inconsciente significa o que não é consciente, ou que está além da consciência. Então nós vamos deixar de ser preguiçosos, quebrar paradigmas e mergulharmos profundamente, reconhecer que nós precisamos de Deus, que precisamos liberar perdão e que precisamos ser transformados de fato e de verdade na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo 1, de 2 Reis 5:10, vai dizer: homem de muito conceito, porém leproso. Ele era rico, talvez bonito, elegante, não sei, mas ele tinha um defeito: leproso. Qual que é a nossa lepra? O que nos tem afastado de Deus e de receber o milagre? Qual que é essa lepra? Esse orgulho, esse pecado, esse medo, essa soberba, crentes soberbos que se acham tal, porque conhecem a Bíblia, porque frequentam uma boa igreja, se acham autossuficientes muitas vezes, ou seja, se esquecendo até mesmo de Deus, do Criador, que é Jesus Cristo. Então que nessa noite a gente venha olhar para dentro de cada um de nós e reconhecer: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Eu preciso de Ti. Eu não dependo do meu dinheiro, eu não dependo do meu carro e não dependo dos médicos, abre aspas. Se o Senhor tiver que usar o médico, assim será. Mas o médico dos médicos é o Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que tem o melhor para cada um de nós. Quando nós demonstramos bem exteriormente, o que acontece? Na mente consciente, aqui com Naamã,
ele estava leproso, porém leproso, mas por fora, por conta do cargo, do dinheiro que ele tinha, a gente como Naamã vive uma vida, como eu posso dizer, uma vida de aparência. A gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente não está vivendo e aquilo que a gente não é. E muitas vezes, quando a gente entra lá no nosso quarto, que a gente começa a chorar, que a gente clama a Deus, é que a gente toma essa consciência, quando a gente mergulha a fundo com Cristo, que a gente precisa da mudança e da transformação. Quando nós demonstramos bem exteriormente, não buscamos a Deus o socorro. Vivemos de aparência, assim como foi com Naamã. Mas quando a gente vai lá para o subconsciente e mergulha a fundo, no mais profundo, a gente reconhece que precisa de ajuda e a ajuda, ela vem. Oh, aleluia. Quem é que precisa de uma ajuda? Glória a Deus. Mergulhar fundo dói? Dói. Aleluia. Machuca. Mas se você quer ser curado, transformado, livre de traumas, de medo, você vai ter que mergulhar mais fundo. Jesus, aleluia. Reconhecer que você necessita de Deus de fato e de verdade. E aqui Naamã, então, para ser curado é preciso primeiro renunciar à aparência externa, que é aquilo que a gente quer mostrar, que a gente está bem, e mostrar sua verdadeira condição de carência. Amado, não que você vai andar na rua e vir para a igreja caído e cabisbaixo e reclamando, mas é reconhecer que essa maquiagem, essa máscara que você está usando, só vai te fazer feliz nesse momento. As pessoas vão te olhar, achar que você está bem, mas você sabe que você não está. Então, enquanto nós não sermos humildes, reconhecer, renunciar essa aparência externa e mostrar a nossa verdadeira carência, que a gente precisa de Deus e dos irmãos, amados, a gente vai viver na igreja 50 anos, na mesma vida medíocre e desgraçada, sem graça, sem luz e sem cor. E aí você vai ter que parar de olhar para o ímpio, como eu já olhei, e falar, mas ele vive o melhor e eu não. Mas por quê? O sol nasceu para todos. Só que o nosso sol, ele é diferente, porque o nosso sol é Jesus Cristo. Ele nos dá força e capacidade para adquirir riqueza e sermos transformados. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar suas feridas para o médico para ser tratado. Quantas vezes, eu digo mais homens que vão no médico, tem uma dor, algo que pode até mexer com a masculinidade, mas ele tem medo de pôr para fora, se expor, se desnudar para o médico e falar, doutor, o meu problema é esse, eu preciso de ajuda. Se você não abrir a sua boca, ele não vai poder te ajudar. A mesma coisa o psicólogo. A pessoa quer ir para uma terapia, mas ela quer ficar calada, amado. O psicólogo, ele não é mágico, ele não é vidente.